Moisés falou para o povo assim, ó, não temais, os egípcios que hoje vistes, nunca mais, na verdade, os vereis. Porque o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Ah, irmão, recebe aí, irmão. Eu creio no nome de Jesus que nesses dias tem um Deus que está pelejando a nosso favor, que está na nossa frente, que está rompendo a nosso favor, no nome de Jesus. Quero dar paz do Senhor para os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe no nome de Jesus. Tem uma palavra para você nessa noite, poderosa. Domingo passado nós liberamos uma palavra que Deus está no controle. Quantos creem nisso, irmãos? Ah, irmãos, eu vi Deus nessa semana tomar a rédea da situação, porque Ele está no controle verdadeiramente daqueles que confiam nele. Amém, irmãos? Confiar no Senhor é entender que Ele está no controle. E eu vim hoje trazendo uma palavra para você, que está aí no livro de Mateus. Abra comigo aí, Mateus 15. Eu quero falar sobre fé, irmãos. Quantos têm fé nesse lugar aqui? Levanta a sua mão que tem fé, você que tem fé. Talvez você fale, pastor, minha fé não está muito boa não, está meio abalada, está meio conturbada. Irmãos, não importa como está a sua fé, eu quero na verdade te dizer que você tem fé. E a fé que você tem a possibilidade, em nome de Jesus, dela alcançar, gerar, possibilitar um milagre de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Talvez nós entramos aquelas portas meio cabisbaixo, angustiado, aflito, com o coração meio, na verdade, pressionado, preocupado com algumas coisas. Mas entenda, não deixe isso abalar a sua fé. Entenda, você serve um Deus vivo, eficaz, que se move pela fé, e não pelas necessidades, e não pelas dificuldades. Amém, irmãos? O meu e o seu Deus se move pela nossa fé, não pelas nossas necessidades, não pelas nossas aflições, não pelos nossos, na verdade, pelo nosso desespero, não. Deus, quando Ele acha a fé na terra, um milagre se manifesta nas nossas vidas, irmãos. Então eu quero falar sobre a palavra fé nessa noite. Eu quero liberar algumas chaves, eu quero que você pegue aí, eu vou ser meu objetivo, eu quero ser bem direcional, eu quero ser bastante relevante nessa noite, na verdade o requisito fé, eu quero que você saia daqui entendendo, por quê? Se você entender, você aplica, se você não entende, você não aplica, porque uma palavra, quando ela é, na verdade, quando ela é ouvida, ela procura uma terra aí embaixo, ela procura uma terra aí na plateia, e essa terra é o seu coração, irmãos. E ela pode cair, na verdade, em algum lugar que ela não produza nada. Ela pode cair em meio, na verdade, à beira do caminho. Ela pode cair em meio aos pedregais, em meio à terra pouca, em meio aos espinhos. Mas ela pode cair numa terra boa. E nessa terra boa, ela produz, irmãos, 30, 70 e até 100 por um, irmãos. Então eu quero te perguntar, como está seu coração nessa noite? É beira do caminho, é em meio de pedregais? É na verdade em meus espinhos? Como está seu coração? É uma terra boa nessa noite? É uma terra que a palavra pode vir, vai germinar? Irmãos, uma palavra que não é vivida é só religião. Ah, pastor, eu sei, sabe, mas não faz nada, não muda nada na sua vida. Ninguém sabe mais de Bíblia do que o Satanás. E nem assim ele deixou de ser diabo, continua sendo Satanás. Pastor, eu já sei, sabe, não muda nada saber. Não adianta nada, eu conheço gente que sabe de Bíblia de ponta a ponta, não mudou nada na vida dele. Palavra é feita para ser ouvida e aplicada. Sabe qual é a nossa maior dificuldade nesses dias? Quando Deus fala, a gente consulta a nossa carne. Vai anotando algumas coisas, isso vai precisar de ser mais na frente. Quando Deus fala, a gente consulta a nossa. Ah, não é assim não, acho que não é comigo não. Mas fulano podia estar aqui. Ah, se fulano tivesse aqui, aquela fofoqueira, ou aquele invejoso, tinha que estar aqui. Tinha não, irmão, quem tá aqui é você. Fala pro seu irmão assim, o negócio vai estreitar. Ah, irmão, hoje eu ouvi, foi só profetizar nessa casa aqui. A palavra hoje é profética. E daquelas bem proféticas. Tem uma citação em Mateus 15, que eu já tinha lido várias vezes, e nós estamos aí no curso falando sobre oração. A aula passada foi sobre oração. E nós rompemos na oração, e Deus me deu algumas chaves, na verdade, no requisito da oração. E isso me encabulou, porque você vai lendo algumas coisas, e Deus vai abrindo alguns leques para você. Deus vai nos fazendo entender algumas coisas que você não entendia. Então, lendo o texto, eu li uma frase de Jesus no texto que me impressionou.
E que na verdade me deu um propósito de pregar essa palavra, e de dessa palavra aqui eu em outras palavras, porque a Bíblia, irmãos, ela confirma a própria Bíblia. Pegou aí? Quem pegou? A Bíblia tem resposta para tudo. Então se você lê, na verdade, um versículo, esse versículo ele precisa ser embasado pelo menos em mais 3 versículos. Por que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você não precisa, na verdade, só ter um versículo. Você tem que ter um versículo embasando outro versículo. O que quer dizer isso, pastor? Maturidade, confiança, determinação, certeza de que aquele versículo vai mover na sua vida. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sim ou não? Quando você lê, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, você tem que estar embasado, falar, é verdade, Senhor. Aí você vai lá para Salmo 23, dizendo que eu passar pelo vale da sombra da morte, não, o quê? Temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia, irmãos. Fala para sua alma assim, se anime. Fala para ela, bem, fecha o olho e fala, ô alma, não adianta ficar abatida não. Não, fala para ela direitinho, fala assim, ô alma, eu te dou uma ordem, se anime, não adianta ficar abatida. Porque eu estou confiando no Senhor. E assim como Davi falou, eu ainda o louvarei. Porque está abatido a minha alma. Ei, irmãos, feche o olho e fale isso para a sua alma. Porque Deus está movendo nessa noite. E milagres vão acontecer nessa noite. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Eu quero liberar uma palavra na frase que Jesus libera. Ele fala assim, ó. Eu quero pregar hoje sobre uma fé grande. O que é ter uma fé grande? Perguntei que todo mundo tem fé. A Bíblia faz algumas menções de fé. Na verdade, o cristianismo é fé. Sem fé é impossível o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, é impossível ter um relacionamento com Deus. Então a fé é muito importante. Sem fé nós não somos salvos. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. Então esse mecanismo fé é algo, a palavra tão pequena, ela está em toda a Bíblia, mas nós usamos muito pouco a nossa fé, e usamos demais o nosso desespero, as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas incertezas, as nossas incapacidades, as nossas dúvidas, as acusações, tudo isso, irmãos, vem para nos bombardear, e muitas das vezes a nossa fé fica, infelizmente, em stand-by. Quem já viu uma televisão em stand-by? Até a luzinha vermelha, não tem? Sua televisão lá em stand-by, tem ou não tem? Você não desliga ela, a luzinha vermelha não fica ligada? Ela não tá, ela tá passando imagem. Mas tá o quê? Fala comigo, gastando. Aquela luzinha gasta 7 kW ao mês. Tá entendendo? Tem muita fé assim. Gastando, mas não tem nenhuma imagem. Não tem nenhuma ação. Quem tá entendendo o mistério, irmãos? A nossa fé tem que ter ação. É sobre isso que eu quero falar, uma fé grande. Eu vou te dizer por que Jesus falou que a fé dela era grande. É só a frase, isso que me impressionou. Ó, então respondeu Jesus e lhe disse, fala comigo, ó mulher, 28, 15 e 28. Ele vai dizer ali, ó. Então respondeu Jesus e lhe disse, ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Fala, meu Deus, é tudo que eu preciso nessa noite. Entenda isso, ter uma fé grande, não desejar nada, não muda nada. Está entendendo o mistério? A fé estava conectada com aquilo que ela queria. A fé estava conectada com aquilo que ela desejava. A fé estava conectada com aquilo que ela almejava. Entrar essas portas com a fé sem nenhum propósito é tolice. O que você deseja nessa noite? O que você almeja nessa noite? O que você quer de Deus nessa noite? Irmão, isso aqui não é uma religião, isso aqui é um culto vivo, racional. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui por emoção, eu não estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Eu não estou aqui porque eu sou obrigado a estar aqui. Eu estou aqui porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Qual que é o seu desejo nessa noite? Vou te perguntar de novo. O que você quer de Deus nessa noite? O que você quer que Deus faça nessa noite? O que você quer que Deus opere na sua vida nessa noite? O que você quer que Deus abra nessa noite? O que você quer que Deus feche nessa noite? Porque o mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que fecha. Ah, irmãos, toma posse disso. Seja, ó, para contigo como tu desejas.
E desde aquela hora, a sua filha ficou o quê? Sã. Fala comigo, uma fé grande. Fala de novo, uma fé grande. Agora eu me perguntei como se define uma fé grande. Porque as citações sobre fé na Bíblia está lá em Mateus 8, quando fala do centurião, ele fala assim, nunca encontrei tanta fé em Israel. Com a Pedro ele fala assim, homem de pouca fé. Quando Jesus falou isso, ele tinha acabado de andar sobre as águas e voltar. Entendeu o mistério? Quem está entendendo aí? Mas essa citação, ó mulher, grande é a tua fé, me impressiona. O que isso quer dizer com isso, pastor? Que se sua fé for pequena, e se você for corajoso, você anda sobre as águas. Ah não, estou liberando, irmão. Vou falar de novo, se a sua fé for pouca, e se você for corajoso, porque Pedro foi corajoso. A fé era pequena, mas ele tinha coragem. Tem muito crente que tem fé pequena, infelizmente não tem coragem. Então não vai andar sobre as águas. Não vai andar sobre o natural, sobre o sobrenatural de Deus. Porque não é natural andar sobre as águas. É sobrenatural. Quem está entendendo o mistério? Quem está entendendo, irmão? Tem muita gente que tem uma fé pequenininha. E está faltando o quê? Fala comigo, coragem. Ousadia. Pedro falou, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá. Eu quero estar no mesmo nível que o Senhor está. A fé era pouca, mas a coragem era muita. Pegou o mistério aí? Que a gente está vendo de crente hoje, infelizmente, sem muita coragem. Não é verdade, irmãos? Não é verdade, não é? Com medo de muitas coisas, com medo de quase de tudo. A coragem é pouca. Tem pouca coragem para levantar 3 horas da manhã e fazer um propósito com Deus. Não é verdade? Você tem que ter coragem, não tem, irmãos? Não é? Porque o sono é bom 3 horas, sim ou não? Não é verdade, irmãos? Não é? Então entenda. Aqui Jesus está falando que a fé dela era, fala comigo, grande. E eu me perguntei nesse texto, por que a fé dessa mulher era grande? Aí Deus me deu uma frase. Quando a sua fé é submissa à vontade de Deus, a sua fé é grande. Isso é interessante, não é? Quando a sua fé é submissa à vontade de Deus, a sua fé é o quê? Grande. Fala, fecha o olho e fala assim, Deus, submete a minha vontade e canaliza o propósito da minha fé na vontade do Senhor e no querer do Senhor. Então entenda isso, olha que coisa interessante. Coloquei aqui bem claro, uma fé grande é como, na verdade, como se define uma fé grande? Quando a sua fé submete à vontade de Deus na terra. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E olha que interessante, que a vontade dela era que Jesus alcançasse, na verdade, a sua filha. Só que Jesus insiste para que ela não receba. Como assim? Olha o texto. 23, 24 e 25. Quer dizer, e 26. Nesses 3 textos, Jesus fala não para ela. Quem está entendendo o mistério? Jesus insistiu para que ela não recebesse o que ela foi buscar. Por quê? Estava provando a fé dela. Está entendendo o mistério? Então entenda, a sua fé é o quê? Fala comigo, provada. Então entenda, quando você conecta a sua fé à vontade de Deus, uma das coisas que acontece é que Deus prova a nossa fé. Mas ele não lhe respondeu palavra. Primeiro não. 24. E ele respondendo diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segundo não. Terceiro não, 26. Ele porém respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí ele fechou tudo. Além de falar não, humilhou. É forte, né, irmão? Você ainda tem fé ainda? Hã? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Eu disse que uma fé grande é uma fé que quando ela passa pelo quê? Quando a sua fé se submete à vontade de quem? A vontade de Deus aqui era de não abençoar. Entendeu o mistério, irmão? E mesmo assim, fala comigo, ela não desistiu. Eu disse que tem gente que tem uma fé pequena, mas é corajoso. Tem gente que tem uma fé grande e por isso insiste. Ai, irmão. Quem entendeu o mistério aí? E olha que interessante, irmãos. Ele fala quantos não? Ela fala só um sim e ganha dele. Lê o texto aí. Olha o texto aí. Ela fala, tá bom, pegar o pão dos filhos, deitar os cachorros em si. Ela fala, sim, Senhor. Sim, o quê? Por que o sim dela venceu 3 não dele? Porque o sim dela estava cheio de fé. Sim, Senhor, eu reconheço
que na verdade o Senhor veio para os filhos de Israel. Mas também está escrito que até da migalha cai da mesa, seu Senhor come os cachorrinhos. E ele falou, ô mulher, grande é a tua fé. Isso é muito bom, irmão, de ouvir. Irmãos, um sim só dela, embasado na fé. Então entenda, não pare nos nãos que a sua fé recebe. Seja convicto, seja determinado, porque o sim com fé venceu os nãos que Jesus tinha dado. Quantos nãos? Quantos não? Orando nesses dias, nesse propósito de oração que nós estamos aqui, Deus me deu uma revelação. Que tem, eu coloquei aqui, a oração, cadê aqui? A oração tem o poder de abrir portas pelo lado de dentro. A oração tem o poder de abrir portas pelo lado de dentro. Porque tem portas na minha e da sua vida que só abre pelo lado de dentro. Quem pegou o mistério aí, irmão? Não sei quanto a você. Eu tenho umas duas portas aí que só vai abrir pelo lado de dentro. A Bíblia fala que aquele que é ligado na terra é ligado na onde? E aquele que é ligado nos céus, fala comigo, se manifesta na terra. Então eu entendo quando a gente fala sobre oração, porque a oração está ligada à fé. Porque a fé ela tem que estar, na verdade, conectada com o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Então a oração tem o poder de abrir uma porta pelo lado de dentro. O que quer dizer isso, pastor? É quando eu não posso, eu oro e Deus faz. É quando eu não posso, eu clamo pela fé e Deus move. Deus age, Deus opera, Deus trabalha, Deus manifesta. E tem muita coisa fechada para o lado de lá, que só vai abrir para o lado de cá através da oração. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então nesses dias nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos pedindo a Deus para que Ele se manifeste nas nossas vidas, para que Ele se mova nas nossas vidas. E Jesus diz assim, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou de que jeito? Partiu Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subiu aonde? Ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões. Traziam o quê? Coxos, cegos. E de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, e os aleijados são, e os coxos a andar, e os cegos o quê? E glorificavam a quem? O que eu quero dizer com isso? O Deus que você serve não para. Ah não, mano, não sei se você está pegando esse mistério. Vou falar de novo, só para o diabo entender. O Deus que nós servimos não para. Ele continua agindo. O céu está em movimento, igreja. O céu está em funcionamento nesses dias. O nosso Deus não para. Meu Deus, eu creio nisso. Ele não para, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele transforma, Ele dá vida eterna. Subiu para um lugar, de repente lá o povo foi até Ele. E quem foi até Ele? Olha o jeito que o povo estava, irmão. Coxo, cegos, mudos, aleijados e outros mundos. A Bíblia fala que Ele foi para onde? Para onde? Para esse pessoal chegar até lá em cima não foi fácil, sim ou não? Mas foram, por quê? Quando a gente realmente busca de coração, não há limites e nem barreira para que a gente possa receber de Deus. Sim ou não, irmãos? Abra comigo a palavra aí no livro de João, no nome de Jesus. Olha o que Deus vai nos ensinar nessa noite. João 4. Está aí perto aí da mulher aí na beira do poço, a samaritana. Olha o que diz o texto. Eu amo esse milagre. A cura do filho de um nobre. 46. João 4, 46. Olha que coisa legal. Eu vou liberar algumas chaves agora. Eu vou conectar você na verdade, nessa fé que é grande. Quando você se relaciona com a vontade de Deus na sua vida, quando você se submete à vontade de Deus na sua vida. Olha que coisa interessante. Quem está comigo? 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizeram o quê? Vinho. Segunda vez que ele voltava lá.
Na primeira vez ele fez esse primeiro sinal, milagre. Começa o ministério dele, transformando água em vinho. Representando que o ministério de Jesus é um ministério de transformação. É um ministério de libertação. É um ministério, em nome de Jesus, que todos aqueles que são transformados são alegres, são felizes. Havia ali um nobre, cujo filho estava de que jeito? Enfermo. E de que, na onde? Em Cafarnaum. Jesus estava vindo da Galileia, sim ou não? E aonde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava o quê? A morte. Então Jesus lhe disse: se não vide sinais e milagre, não. Jesus chamou a atenção aqui. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho o quê? Já pensou que escapar da massa, sim ou não, não é? Ele não questionou, foi educado, não foi ou não foi? Sim ou não aqui, Senhor? Ele não discutiu, por que o Senhor não vai? Vai agora, vamos logo. Ele vai morrer, não. Ele falou bem claro: Senhor, desce lá, porque senão ele vai morrer. É interessante, né, irmão? Tem hora que a gente tem que ser estrategista. Disse o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Meu Deus. O que ele falou? Agora que ficou legal. Descendo ele logo, depois que ele creu, fala logo. Isso é legal. Saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achava melhor? Disseram-lhe: ontem, às 7 horas. A febre o deixou. Estendeu o quê? Entendeu, pois, o pai que era aquela o quê? Em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele quem? E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para onde? Para a Galileia. Versículo 47. Eu quero te ensinar agora algo poderoso. Primeira coisa que me chamou a atenção nisso aqui. Fala comigo: o homem tinha uma fé firme. Fala assim: ele tinha uma fé firme. Fala assim: Deus, ativa nessa noite. Fala assim: em mim, diante das minhas dificuldades. Não, vamos comigo assim, vamos profeticamente. Fala assim: Deus, ativa em mim. Agora aponta: diante das minhas dificuldades, uma fé firme. Fala uma fé convicta. Uma fé certeira. Porque ele buscou Jesus, o único que podia resolver. Por isso que era firme. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? Quem pegou, irmãos? Eu não sei o que você está precisando, o que você está almejando. Mas aqui fala que o homem tinha uma fé firme. Ele foi até Jesus. Sim ou não? Olha que interessante, 47. Ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Olha interessante. Primeiro fala comigo, fé firme. Fala, depois a fé tinha um objetivo. Fala assim, ele tinha um propósito. Jesus descer à sua casa. A fé tinha o quê? Fala comigo, tinha um objetivo. Depois, fala comigo, um propósito. Olha o propósito, levar Jesus aonde? Então entenda, quando a sua fé tem um objetivo, fala comigo, ela tem um propósito. Qual que é o propósito da sua fé nesse culto, nessa noite? Começa a pensar nisso aí. Nós não somos religiosos, nós não viemos aqui por uma religião. A nossa fé é viva. Não, irmão, toma posse disso. Se a minha fé, fala comigo, tem um objetivo, fala comigo, ela tem um propósito. Fala comigo, a minha fé tem um propósito. Porque o objetivo, na verdade, dele foi revelado, sim ou não? O menino. E o propósito era levar Jesus na onde? Qual que é o propósito da sua fé nessa noite? Deus me fez essa pergunta. E ele me fez entender também que a minha fé não manipula Deus.
Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A minha fé não manipula Deus, ela move o agir de Deus na minha vida. Aleluia. Porque Jesus não foi na casa dele. 48. Fala comigo. A minha fé também é provada. Então Jesus lhe disse: se não vide sinais e milagres, não o quê? Fala assim comigo, não crereis. A minha e a sua fé, fala comigo, é provada. Irmãos, eu acho interessante isso aqui, sabe? Porque quando eu li isso aqui, eu entendi algumas coisas na palavra. Porque você vai lendo e vai entendendo algumas coisas. A minha e a sua fé, quando ele disse aqui que a fé dele foi provada, porque Jesus fala, não, se você não vê milagre, você não vai crer. Né? Vem na minha casa. Ele não manipulou Jesus, não levou ele na sua casa. Mas aqui quando Jesus diz para ele, ó, se não credes, na verdade não vai ver o quê? Né? Se não vide sinais, não o quê? Não quereis. A minha e a sua fé é provada, sim ou não? Porque tem milagres que provam a nossa fé, irmãos. Sim ou não? A mulher do fluxo de sangue, depois que ela recebeu, Jesus falou, quem me tocou? No meio da multidão, ela baixou com medo, falou, sim senhor, fui eu. Falou, então vai em paz, seja curado desse mal, né? Seja salva. Bartimeu do mesmo jeito, fé dele foi o quê? O milagre provou sua fé, porque Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero vista. Zaqueu do mesmo jeito, uma fé, né, tremendo, uma estratégia cabulosa, sobe na árvore, lá ele olha, Jesus fala, então tá bom, desce da árvore agora que eu vou posar na onde? Suporta a falação da multidão, eu vou na sua casa. Não é verdade, irmãos? Porque tem hora que milagres vai o quê? Fala comigo, provar a nossa fé. Por quê, irmãos? Tanto provar para saber se você está convicto, ou tem pessoas que recebem o milagre e depois que recebe a sua fé, é provado. Depois que ele recebe, ele não é a mesma pessoa, irmão. Ele recebe o milagre e afasta de Deus. Ele recebe o milagre e afasta do propósito. Ele recebe o milagre e afasta do objetivo. Está entendendo o mistério? Então tem milagres que Deus faz só para provar a nossa fé. Está entendendo o mistério aí, irmãos? Ah, pastor, Deus não dá não. Dá sim, irmãos. Dá. Deus não é igual a nós, irmão. Nós é que é vingativo. Te prometo alguma coisa, você me passa a raiva e fala, não vou dar mais. Nós é assim, é ou não é? Irmão, nós é assim. Nossa, fulano estava tão bonzinho, agora fez isso, não vou dar mais. Só para ele aprender. Não é assim? Deus não. Ele dá só para te provar que aquilo que ele deu foi para provar a tua fé e para na verdade que eu e você temos a certeza que ele é onisciente e onipresente. Deus conhece todas as coisas. Ah, pastor, Deus não dá asa à cobra, irmão. Ninguém sabe quem é cobra e quem tem asa. Não é verdade? Não, pastor, Deus não dá asa à cobra, não deixa de bobeira, irmão. Deus, ele está além dessas coisas, irmão. Aquilo que, na verdade, talvez que nos constrange, ou aquilo que nos aflige, não aflige Deus, irmãos. Sim ou não? Não é verdade, irmãos? Quando a gente lê que Davi era o homem segundo o coração de Deus, quando você lê a história de Davi pecou muito mais do que Saul. Tem coisas, irmãos, que a gente não entende o processo como Deus trabalha, irmãos. Tem coisas que a gente julga errado e Deus fala, não, você está olhando de maneira errada. Por quê, irmãos? Tem coisas que para nós é errado. Deus não trabalha entre certo e errado, irmãos. Deus trabalha com um propósito. Está entendendo o mistério? Tem coisas para você errado, não podia estar acontecendo. Deus fala, eu tenho um propósito nesse erro. E eu vou transformar. Por quê? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Rabanai, docomanai, doromanai. De primeira a gente não entende. Deus está lá na frente, igreja. Tem hora que a gente fala, não é para acontecer. A Bíblia fala que se eu creio que o Deus justifica até o ímpio, irmãos, quanto mais o justo. Deus justifica até o ímpio, está escrito na Bíblia. Tem coisas que Deus só entrega para o quê? Deus provou Bartimeu. O que você quer? Provou a mulher do fluxo de sangue, provou Zaqueu. Mas tem gente que ele dá só para saber se vai ficar firme ou não. Está entendendo, irmãos? Tem hora que eu fico pensando, falo, Deus, mas como é que o senhor abençoou essa pessoa? Eu não sabia que ele ia desviar, não. E já pensou assim, só eu? Foi, meu Deus, mas esse abençoado, eu falo excomungado, não vou mentir. Falei, meu Deus, esse excomungado, a chance que esse safado teve. Agora está fazendo essas presepadas. Eu falo, Deus, o senhor não sabia? Ele fala, eu sabia, mas eu não trabalho como o homem trabalha. Irmão, tem coisa que eu acho errado e Deus, ele não trabalha entre certo e errado. É certo Deus pedir para matar um filho?
É certo? Mas ele não pediu? Não tinha propósito? Ele falou, Abraão, leva um menino lá para o Monte Moriá, e lá você vai sacrificar ele. Era certo? Era certo, irmão? Deus não trabalha nem com certo, nem com errado. Ele trabalha com propósito. Aquilo que você acha que é errado, tem propósito de Deus, irmão. Está entendendo isso, irmãos? Está entendendo o mistério? Sim ou não? Irmãos, Deus só tem como Deus rejeitar uma pessoa quando ela sai do seu propósito. Está entendendo? Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que a gente acha errado, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Mas de repente Deus fala, calma, meu querido. Daqui 30 segundos eu vou mudar a história daquele que você está vendo e está achando que é errado. Irmão, Deus, quando Ele nos olha, Ele nos vê numa visão tridimensional. Deus vê passado, presente e futuro. O mundo também te vê, o diabo também te vê, passado, presente e futuro. Deus vê o que jeito? Numa visão, fala tridimensional. Deus vê seu passado, Deus vê seu presente, Deus vê o seu futuro. Ele sabe todas as coisas. Só que o mundo lá fora, ele vê a gente de, na verdade, o nosso passado é para nos acusar, sim ou não? O nosso presente é só status, olha a palavra, status, não é assim? Né? Hoje o status é tudo, é ou não é verdade, irmãos? Então entenda, Deus, irmão, quando Ele nos olha, a gente olha e vê um mendigo, Deus olha e vê um empresário. Deus vê nosso futuro, irmãos. Ele tem o poder de olhar e ver tudo um só. Deus olha e vê um prostituto. Nós olhamos e vê um prostituto. De repente Deus olha e vê um pastor transformado. E um templo lá na frente. Eu estou falando que tem milagres de Deus que nos prova. Prova a minha e prova a sua vida. Está aí no 48. Se não vê os milagres, né, vocês não creem em nada. Fala comigo. A sua fé foi provada. Sim ou não, irmão? Quantos têm a nossa fé provada nesses dias? Sim ou não? Quantos têm tido a sua fé provada nesses dias? Sim ou não, irmão? A nossa fé é provada, fala comigo, pelo não. Fala, a nossa fé é provada pelo tempo. E a nossa fé é provada pelo imediatismo. Que quer dizer, eu quero agora. Se não for agora, eu estou desviando. Não é assim, irmão? Deus não vai fazer na minha vida. Se Deus não é na minha vida, então, ó, chega. Não é assim que a gente fala? Essas linguagens, mano, não impressiona Deus em nada. Ele tem o controle nas suas mãos. Então, uma fé grande, fala comigo, é uma fé que quando a minha sua fé se submete à vontade de Deus. Leia comigo 50, olha o que diz isso aí. Disse-lhe Jesus, vai. A tua fé é o quê? Ah, o teu filho o quê? Vive. Isso é bom, não é, irmãos? Vai, o teu filho o quê? Vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E partiu. Parece ser tão simples lendo, né, irmãos? Porque a Bíblia é assim, você lê simples. Viver um abacaxi com casca e tudo, goela abaixo. Está entendendo o mistério, irmão? Ler que parece tão simples. Jesus falou, vai. Teu filho está de que jeito? Parece que ele tinha um Nextel, ligou lá, foi eu. Jesus acabou de dar uma palavra. Como é que está esse menino aí? Se curou? Não, mano, não disse não. Não tinha um pombo que soltava e mandava um negócio. Não, devolve aí para ele me contar no caminho. Também tinha não. Não tinha um rádio que ele passava. Como é que está o menino? Jesus acabou de liberar a palavra aqui no culto. Como é que está em casa? Jesus acabou de liberar a palavra aqui. Como é que está minha conta aí no banco? Tinha isso não, irmão. Ele teve que caminhar toda aquela noite, crendo naquilo que Deus... Esse é o nosso problema. A gente crê no domingo, na segunda a gente não crê mais. Sabe o que o pastor pregou mesmo? Nem lembro o que o senhor falou. Esse é o nosso problema. Nós crê aqui nós fica cheio, aqui nós fica valendo, nós enfrentamos Satanás, nós enfrentamos os demônios, nós chuta macumba, nós fica muito doido aqui. Sim ou não, irmão? Segunda-feira, primeiro baque. Sabe que aquele menino morreu não, meu Deus? Aquele homem foi me enganar. Mandou eu sair, foi de perto dele. Enquanto eu saísse, ele foi para outro propósito. Não é verdade, irmão? Então, para você entender, eu te coloco na Bíblia, para você entender os pensamentos da aflição daquele pai. Mas diz a Bíblia que ele creu. Esse é o forte. Irmão. Sim ou não, irmão? Diz a Bíblia que a nossa fé, eu creio nisso, irmão, cresce. Quando ele, a fé dele cresce. Quando ele está na onde? Fala comigo, na palavra. A nossa fé cresce. Eu creio nisso, irmão. Quando ela está na palavra. A nossa fé cresce quando ela está na palavra. A sua fé cresce. Ou a sua fé cresceu.
quando ela está firmada na palavra. Ele creu, sim ou não? Ele creu, sim ou não? A sua fé cresceu. Ele creu na onde? Fala comigo, na palavra. Temos que ter uma fé, o quê? Fala comigo, com atitude. Fala comigo, a fé clama atitude. Porque só falar, fala comigo, não muda nada. Fé sem atitude adianta uma coisa? Sim ou não? Adiantava Jesus falar e ele ficar parado? Pá, não vou nada. Ele falou isso aí, mas eu não vou não. O pastor está falando isso aí, mas segunda-feira não vai mudar nada. Segunda-feira vai continuar tudo do mesmo jeito. Vai mudar alguma coisa? Qual foi a atitude desse homem? Ele creu e, fala comigo, foi. Sim ou não? Foi ou não foi? Ele acreditou na palavra, irmãos. Deus está falando, vai, pela fé e não pela vista. É isso que Deus está nos ensinando nesses dias. Uma palavra que você recebe, toma posse e vai aplicá-la. Quando ele sai, ele aplica a palavra. Ele determina. Por quê? A fé clama uma atitude. Fé sem atitude, irmão, infelizmente, é uma fé morta. Uma fé sem obra, uma fé sem ação, uma fé sem argumento. Ah, pastor, eu tenho fé, mas não mudou nada. Não, eu tenho fé, mas não mudou nada. Você não teve nenhuma ação. Olha que a Bíblia, irmão, é clara. Isso aqui mexe comigo, parece muito simples, mas não é simples. Disse Jesus, vai. O que ele queria? Que Jesus fosse com ele. Jesus falou para ele o quê? Vai. Ah, irmão, Jesus está falando vai para muita gente aqui nessa noite. Está falando vai. Vai. Vai pela fé e não pela vista. Vai e toma essa decisão que você tem que tomar. Tem muita gente aqui precisando desse vai. Por quê? Fé, fala comigo, clama, requer uma atitude. Tem muita gente aqui precisando desse vai aqui, ó. Vai e toma uma atitude. Vai e amanhã muda algumas coisas na sua casa. Vai e amanhã muda algumas coisas na sua vida. Vai e amanhã muda algumas coisas no seu comportamento. Vai! Agora ficar aqui ouvindo e não tomar uma atitude não muda nada. Sim ou não, irmão? Um desejo não muda nada, uma atitude pode mudar tudo. Pegou o mistério aí? Ficar só desejando que Jesus vai na sua casa não vai mudar nada. Jesus está falando para você assim, vai que seu filho já está o quê? Vive. Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha falado. Eu não sei quantos reparou, ele não fez uma oração não, irmão. A gente quer uma oração forte, não é assim? A gente quer que a igreja pega fogo, quer ver os irmãos gritando e pulando. Esse culto aqui não teve nada disso. Isso aqui foi um culto. Ele nem orou. Ele falou, vai. Seu filho vive. Liberou uma palavra profética. Vai. Seu filho vive. E ele creu. Tem muitos aqui que quer que até o forro de escola. De escola não, depois nós temos que arrumar. Misericórdia. É latada. Quer cadeira voa? Não, irmão. Ele liberou só uma palavra. Vai. Teu filho vive. E creu. E ele é a chave. Ele o quê? Na palavra que eu estou pregando. Se você crê, não tem como vai dar errado. Ah. Pega no nome de Jesus. Eu creio nisso. Ele foi, irmãos. A sua fé cresceu. Eu creio nisso. Ele creu na palavra. Temos que ter uma fé com atitude. Ele foi. Terceiro, ele acreditou na palavra. Deus está falando o quê? Vai pela fé e não pela vista. A gente acha que é simples, irmãos, mas não é simples. Sim ou não? Não é simples. E olha que Jesus fala algumas coisas que não é simples. Vem comigo aí para os 53. Nós já vamos encerrar. A sua fé tem o quê? Que ser, fala comigo, frutífera. Não, fala comigo bem forte. Minha fé precisa frutificar. Precisa dar frutos. Olha o que diz o texto.
Olha comigo. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe o quê? Eu creio que Jesus está falando com você nesse momento. E que nessa mesma hora você vai viver um milagre em nome de Jesus. Porque Jesus liberou nesse tempo de presente. Mas quando ele chegou na casa dele, que horas? 7 horas. Aí explica o texto. Que o choro dura toda uma. Mas pela manhã, o menino está sarado. 7 horas da manhã. O sol já tinha brilhado. Sim ou não, entendeu? 7 horas, sim ou não? Eu penso que é cedo. Se não for cedo é à noite. O texto não explica aqui. 7 horas. Estendeu, pois, que o pai, a mesma hora que Jesus tinha dito, teu filho o quê? Vive. Agora vem uma fé frutífera. E toda a sua casa o quê? A fé foi frutífera ou não? Toda a sua casa o quê? Toda a sua casa o quê? Então, Deus não salva ninguém pela fé dos outros. Toda a sua casa, Deus só salva pela sua própria fé. E ninguém é salvo pela fé dos outros. Quando ele disse, eles o quê? Creram. E toda a sua casa o quê? Creu. A palavra de cura, fala comigo, foi lançada. Foi liberada. E ele creu. O mistério é só esse. Fora disso é tudo religião. Quantos nessa noite, irmãos? Eu quero perguntar, quantos nessa noite precisa de uma palavra profética liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Mas a pergunta nessa noite é: de onde vem a fé? Abra comigo Romanos 10, 17. De onde vem a fé? Se eu falei que existe fé grande, pequena, de onde vem esse negócio? De sorte que a fé é pelo ouvir. Ouvir pela palavra da onde? De onde a fé vem? De ouvir. Ouvir a palavra de quem? De Deus. Ouvir e ouvir pela palavra de Deus. 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Fala comigo, a minha fé precisa frutificar. Só que sabe por que a gente não entende nesses dias o texto? Que em meio a uma situação difícil, uma fé frutificou em meio ao caos. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? E pessoas nessa casa foram salvas. E fez Jesus, e fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para onde? Para a Galileia. O que você quer dizer com isso, pastor? Jesus está sempre movimentando. E sempre onde ele está movimentando tem sinais. Quem está pegando o mistério, irmão? Jesus está passando por aqui nessa noite, eu creio, tem milagres nesse lugar. Ele fez esse segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Jesus está sempre se movimentando. Ele está sempre passando. Ele está passando, irmãos. Ele está passando e por onde ele passa, sempre tem sinais. Agora eu quero te perguntar, como que está a sua fé? É grande, ó mulher? Grande é a tua fé. Quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar no nome de Jesus. Nós vamos clamar a Deus no nome de Jesus. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. E nós vamos orar. E eu quero adorar ao Senhor nessa noite. Com a canção. E nós vamos clamar ao Senhor. Eu creio que nessa semana, irmãos, Deus vai fazer algo nessa semana. Há um mover da parte de Deus. Algo sobrenatural que está para acontecer. Sobre o nome de Jesus, a igreja do Senhor. Sobre aqueles que crêem. Sobre aqueles que perseveram. Sobre aqueles que acreditam no poder da palavra. Eu creio nisso no nome de Jesus, irmãos. Porque há alguns mistérios da parte de Deus que só Deus pode fazer nas nossas vidas nesses dias. Eu creio nisso no nome de Jesus. O que nós temos que fazer agora? Nós ouvimos a palavra. O que tem que fazer agora? Eu disse que a oração abre portas
pelo lado de dentro. Porque tem portas que só vão abrir pelo lado de dentro. Oh Deus. Tem portas na minha e na sua vida que são de intimidade, que são pessoais, que Jesus só pode abrir ela pelos lados de dentro. Tem coisas que você está clamando aí, tem pessoas aí hoje que estão numa dúvida, que está na verdade pedindo a direção de Deus, que está pedindo para Deus abrir uma porta. Eu estou orando por você nessa noite. Deus vai falar com você nessa noite. Deus vai te dar uma direção nessa noite. Tem pessoas que estão aí ouvindo que precisa de uma confirmação. Tem pessoas que estão na verdade no hospital, que está enfermo. Eu estou liberando essa palavra em nome de Jesus. Pela fé seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja alcançado pelo poder da palavra. Crê somente, é o que Deus disse. Crê somente, crê somente. Eu já não tenho te dito, se tu creres, verás a glória de Deus. Oh, você vai poder usar a sua fé nessa noite. Jesus liberou uma palavra, vai, teu filho vive. E creu ele, e foi. Eu quero te liberar nesse lugar, nessa noite, parte dessa palavra profética. Eu quero que você use a sua fé agora, diante da sua situação. Eu disse que a fé dele foi firme, porque ele buscou o único que poderia suprir a necessidade dele, que era Jesus. Só Jesus pode suprir as nossas necessidades. Só Jesus pode alcançar o nosso coração. Só Jesus, irmãos. Só Jesus pode restaurar. Só Jesus pode, em nome de Jesus, se manifestar. Eu não sei como está a sua fé, se ela é grande. Porque uma fé grande, eu disse que é aquela fé que se submete à vontade de Deus na terra. Porque ela diz, sim, Senhor, o Senhor está certo. Os cachorrinhos comem também das migalhas. Me dá uma migalha aí, eu não me importo não. Se eu me chamar de cachorrinho, não tem importância. O que eu quero é meu milagre nessa noite. Eu quero te perguntar o quanto nós estamos dispostos. Na verdade, o quanto nós estamos dispostos a descer para receber de Deus nessa noite. Porque aquele que desce, irmãos, aquele que busca, aquele que clama, aquele que pede, aquele que bate, ele se recebe. Deus nos ensina que nós precisamos chegar por baixo e não com altivez, não por cima. Nessa noite Deus quer fazer um milagre na minha e na sua vida. Nessa noite Deus quer operar sinais e prodígios nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. E isso vai acontecer pela fé. Pela fé que temos, pela fé que cremos, pela fé que na verdade que é a convicção do nosso coração. Nós cremos que Deus está aqui pela fé. Nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus está aqui pela fé. Nós, Pai, acreditamos que tem anjos de Deus aqui pela fé. Nós acreditamos, meu Deus, que a mão do Senhor está estendida aqui pela fé. Nós acreditamos pela fé que os teus ouvidos e os teus olhos estão atentos a este lugar pela fé. Nós acreditamos que Deus vai ouvir a nossa oração pela fé. Nós acreditamos que Deus vai socorrer a sua casa, a sua família, os teus filhos. Talvez estão desviados fora da presença do Senhor. Eu creio que Deus vai alcançar eles pela fé. Ei, Ramanai do Komanara Balabala Bachara Manaraka do Komana. Oh Espírito Santo, eu creio pela fé. Minha fé é provada. Só fecha os seus olhos e deixa o Espírito de Deus falar no seu coração. Chances de crescer um pouco mais. Oh, Espírito Santo. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu
outra bênção me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare, correndo em fé. Minha vida se balanceará no teu poder, correndo em fé. Ousadia, vamos ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos, ó Deus, que o mar, ó Deus, ó Pai, nessa noite se abriu diante do teu povo. Nós cremos que existe um mover espiritual sobre este lugar, sobre essa, ó Pai, sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre essas vidas. Nós profetizamos, ó Deus, uma fé viva, frutífera, uma fé ativa, uma fé, meu Deus, em nome de Jesus, que confia, que espera, que determina, uma fé que vai, uma fé que obedece, uma fé que está conectada, submissa, meu Deus, à vontade do Senhor nesses dias, ó Deus. Levanta, meu Deus, uma igreja, meu Pai, que tem uma fé viva, uma fé operante, uma fé determinada, uma fé, meu Deus, ó Pai, que está disposta, meu Deus, ó Pai, a ouvir, a obedecer, a se conectar com a tua vontade, ó Deus. Oh! Não uma igreja emocional, meu Deus, uma igreja sem base, uma igreja sem entrega na palavra, uma igreja, meu Deus, sem entender o teu propósito. Mas levanta nesses dias uma igreja ousada na tua palavra, uma igreja de entendimento, uma igreja convicta naquilo que o Senhor está liberando, uma igreja que entende o vai, uma igreja que entende, ó Deus, ó Pai, que o Senhor está mandando ir, que o Senhor está mandando, Pai, tomar decisões, que o Senhor está mandando, na verdade, gerar mudanças, que o Senhor está mandando, ó Deus, ó Pai, nós irmos, vai pela fé, e não por vista. Oh, suas mãos levantadas para os céus comigo, em nome de Jesus. Há uma presença do Espírito Santo neste lugar, e ela é profética nessa noite. Ela é profética nessa noite. Toma posse aí hoje do seu milagre, toma posse aí hoje, com a sua fé, toma posse. Naquelas casas todos creram, porque o homem chegou e contou, eu falei com Jesus. Você falou com Jesus hoje no culto, eu não sei o que vai ser resolvido amanhã, mas você falou com Jesus hoje aqui. Jesus falou, vai, e ele chegou, olha, eu falei com ele ontem, às 7 horas, na verdade às 7 horas ele chegou, eu falei com ele, falou, foi nesse mesmo horário, que eu falei com ele, ele disse, vai, teu filho, na verdade está sarado, ele vive. Na hora que Jesus falou, o menino já foi curado. Ele só chegou de noite, mas na hora que Jesus falou, o menino já foi alcançado. Você falou com Jesus hoje aqui. Você tem que sair desse lugar crendo nessa noite, entendendo o propósito, entendendo aquilo que Deus está liberando nessa noite. Tem algo que Deus está liberando nessa noite para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus está liberando hoje. O que nós precisamos, pastor, é ir, é crer, é acreditar, é ter convicções, é ter certezas, é ter, na verdade, certezas. Você falou com Jesus nessa noite, e Ele liberou, vai, teu filho vive. Vai, creia, acredite, tome posse, seja convicto.
olhos fechados nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de Deus profética sobre a sua vida nessa noite. Eu quero liberar esse fortalecimento dessa palavra nessa noite. Eu vejo casas aqui entendendo o vai de Deus. Eu vejo casamentos aqui entendendo o vai de Deus. Tem vida sentimental aqui entendendo o vai de Deus. Vai, sai dessa, sai dessa, sai dessa. Eu vejo mães aqui entendendo o vai de Deus. Vai até seu filho, faz ele sentar e fale para eles: hoje você vai me ouvir, você vai me escutar. Esse caminho que você está tomando aí vai dar errado. Ah, mãe, eu já sou de idade. Você cala a boca, moleque, cala a boca. Cala a boca que você vai me ouvir. Esse caminho que você está tomando aqui não é de Deus. Você vai pro inferno nele. Tem mãe aqui, pai, precisando fazer isso nessa noite. Vai! Sente seu filho no banco e fala: você vai me ouvir. Tem algo de Deus para sua vida hoje. Mas tem pessoas aqui que têm ouvido o vai de Deus na sua vida sentimental. Vai, se valorize, pelo amor de Deus. Se valorize. Você é muito melhor do que isso que você está vivendo. Se valorize. Yaramanai, yarabadai, yadarabadai, yadoromanai. Tem casamentos aqui que precisam do vai de Deus nessa noite. Vai tomar uma decisão, casal. Ei! Até quando? Até quando? Até quando? Toma a decisão. Ei! Tem gente aqui que precisa do vai de Deus. Dificuldades físicas, financeiras. Oh! Deus está falando: eu quero te abençoar, mas seja fiel. Deixe de ser ladrão, pare de roubar de Deus. Para de roubar o que é de Deus. Eu quero te honrar, eu quero te abençoar. Não existe oração para isso. Existe a fidelidade com Deus. Oh! Vai, meu querido, seja fiel para com Deus. Eu quero te abençoar. Eu quero te prosperar. Ei! Ramanai dokoi, Raminil doromanai darakat no komanai darai daqui. Tem gente aqui que precisa do vai de Deus. Oh! Nós precisamos do vai de Deus, igreja. E creu, e Jesus disse: vai, teu filho vive. Teu filho vive. E ele creu e foi. Nessa noite Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando com a minha casa e com a minha vida. Deus quer fazer. Não se apegue naquilo que é natural, se apegue naquilo que é espiritual. Essa palavra nessa noite é espiritual. Talvez você fale: pastor, eu não gostei de algumas coisas. Você não veio aqui para gostar de nada. Você veio aqui para cumprir o propósito. Você não veio aqui: pastor, eu não gostei. Não, você não veio aqui para gostar ou não gostar. Você veio aqui para cumprir um propósito. E Deus está falando com você que Deus está falando. E todos creram naquela casa. Aleluia. Isso nos explica que Deus salva individualmente, pela fé individual de cada um. Essa palavra está te salvando nessa noite de algumas coisas. Existem decisões que só eu e você podemos tomar. Esse homem decidiu crer na palavra que Jesus liberou. E quando ele creu, ele viveu o milagre da parte de Deus. Levante as suas mãos aos céus nessa noite, eu vou te liberar já. Você vai sair daqui debaixo dessa palavra, vai. Vai que a tua fé, oh mulher, grande é a tua fé. Oh homem, grande é a tua fé. Que fé que é grande, pastor? Uma fé que submete à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Você sai daqui com tanta instrução sobre fé nessa noite, que naquele grande dia ou depois uma dificuldade daqui um mês não tem como você negar. Você sai daqui muito bem instruído
sobre fé nessa noite. E como aplicar a sua fé. Como liberar e determinar na sua fé. Você sai daqui bastante instruído. E dentro dessa instrução eu vou te liberar nessa noite. Depois que eu te liberar, nós vamos adorar uma canção para nós poder ir embora. Mas eu quero liberar nessa semana ainda, o vai de Deus. Crendo, com convicção, debaixo de uma fé muito grande, ligada, conectada na obediência da presença do Espírito de Deus. Deus está nessa noite falando com pessoas neste lugar. Porque Ele pode falar individualmente com quem Ele quer. E na hora que Ele quer. E como Ele quiser. E da maneira que Ele quiser. Deus pode falar. Que nessa semana Deus prospere o seu caminho. Que nessa semana você caminhe debaixo dessa palavra de autoridade. Que nessa semana você caminhe debaixo dessa palavra profética. Que nessa semana você possa viver o melhor de Deus nesse ano e nesses dias sobre a sua casa. Que nessa semana, crendo, você viva aquilo que Deus projetou no seu propósito eterno, dentro do seu objetivo, da sua vontade que Deus liberou. Que nessa semana Deus te alcance. Que nessa semana você viva algo extraordinário da parte de Deus. Que nessa semana Deus alcance o seu coração como Ele nunca alcançou. Que nessa semana Deus fale com você como Ele nunca falou. Que nessa semana você se acorde, Deus chamando o teu nome na madrugada. Que você viva uma experiência com Deus essa semana. Deixa o Espírito de Deus falar no seu coração no nome de Jesus. Deixa essa presença do Espírito Santo de Deus falar no seu coração no nome de Jesus. Fecha as mãos, tome posse e fala: eu creio. Fala: eu creio que a minha fé é grande quando eu me submeto à vontade de Deus. Agora aplauda bem forte o Deus que fala: vai, vai, o teu filho vive. Vai, 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 eu já resolvi. Quero liberar sobre a sua vida, você para ir para sua casa, dizendo que essa palavra nessa noite vai cumprir um propósito na sua vida. Ela vai mexer onde precisa mexer, ela vai mudar onde precisa mudar, ela vai capturar o que precisa ser capturado, ela vai resgatar o que precisa ser resgatado, ela vai restituir o que precisa ser restituído, ela vai abrir o que precisa ser aberto, ela vai fechar o que precisa ser fechado, ela vai transformar o que precisa ser transformado. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família. Vai em paz pro seu lar.